você é procrastinador ou tem TDA, não compre mais nenhum curso que envolva vendas ou marketing antes de ver esse vídeo. Meu nome é Fernanda Fernandes, eu trabalho com gestão emocional, marketing e vendas para empreendedoras procrastinadoras ou que tenham TDA. É muito comum quando as empreendedoras começam então a divulgar os seus produtos, os seus serviços e percebem que todos esses esforços não estão trazendo muitos resultados, então elas vão em busca de cursos que ajudem elas através do marketing a vender melhor. Quando elas vão buscar no mercado, acontecem algumas questões. Eu vou apontar aqui os riscos principais quando começam essas buscas, quando elas vão comprar esses cursos. O primeiro risco é a aplicação de tudo aquilo que é ensinado. No mercado hoje o que é oferecido, na grande esmagadora maioria das vezes, são cursos com uma série de vídeos onde elas precisam maratonar. Essa infinidade de vídeos que muitas vezes é ofertado não funciona. Essa metodologia acaba não funcionando para esse público. Uma das características de quem tem TDA ou de quem procrastina é a questão da falta de concentração. Perder o foco e a concentração com muita facilidade. Ficar sentada durante muitas horas em frente ao computador para consumir todos esses processos, esses cursos, que na maioria das vezes dão exemplos genéricos, onde a aluna começa a assistir esses vídeos e então ela passa a ter que interpretar aquilo que é dito, fazer aí para o seu conteúdo, para o seu nicho, para o seu mercado. Outro ponto a ser levado em consideração é a questão da metodologia, da didática, que na maioria desses cursos não oferece para o público adulto em geral. Através, por exemplo, da andragogia, que é uma forma de ensinar, de aprendizagem do público adulto. Então, não tendo essa questão, independente do TDA ou a da procrastinação, o fato de não ter essa andragogia, né, essa metodologia diferenciada para o ensino adulto, também é um dos gaps na maioria dos cursos. Um outro ponto também bem desafiador nesses processos é a questão da gestão emocional, que na maioria deles não tem. Para contextualizar melhor, imagina só uma mãe empreendedora, na grande maioria das vezes são eu presa, ou seja, sozinha ou com uma pequena equipe, tentando dar conta de tudo aquilo, aprender, assistir aquele monte de vídeos, interpretar aquele monte de conteúdo para o seu mercado. Visualizou? Ok. Isso é possível? Além disso, ouvir sem mimimi, faça o que precisa ser feito, acorde 5 horas da manhã, faça sua meditação, orações e vá para o jogo, faz aquilo que precisa ser feito. Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Fora isso, eles se utilizam muitas vezes de depoimentos das pessoas que performaram, que atingiram muitos resultados, não só fora para vender o curso, mas dentro do curso. Esse público que já, da maioria das vezes, sofre com a questão da autoestima por não conseguir dar conta, né, e performar a mesma pegada que esse pessoal, já é um grande problema. E muitas das minhas clientes que já se submeteram a esse tipo de metodologia me disseram o seguinte: olha, gerou em mim ansiedade, o sistema de comparação já foi acionado, eu fiquei extremamente mal. E o resultado com isso é o quê? Paralisação, aumento ainda maior da procrastinação e o que é pior, desenvolver depressão e síndrome do pânico. Recentemente eu pude participar de uma imersão com uma especialista de storytelling e narrativa. E no meio dessa aula ao vivo, eu presenciei, na hora que ela estava explicando para todo mundo, para a turma, e tinham muitas pessoas na sala, algumas alunas e alguns alunos escrevendo assim para ela: olha, fulana, a gente não está conseguindo muito entender a aplicabilidade disso que você está falando, a gente está com dúvidas, você poderia dar exemplo. Enfim, as pessoas foram questionando isso. Ela disse o seguinte: gente, vocês estão com preguiça de pensar, né? A aula vai ficar gravada, vocês vejam depois e se ficar alguma dúvida, vocês mandam um e-mail para o suporte. Imagina o que isso pode ocasionar, certo? Deu um belo do rebuliço, eu não vou dar detalhes aqui, mas enfim. A importância de olhar com a gestão emocional, isso não só para TDA e principalmente, né, TDA e procrastinadores, para esse público que eu atendo, mas eu defendo a tese que isso deve ser levado em consideração na maioria dos cursos, das formações. A gente tem que ter esse olhar pedagógico, empático, não dá mais para levar as coisas dessa forma, né? Pelo menos essa é a minha opinião.
Qual que é de vocês? Bom, aí vem uma outra parte, uma outra problemática que envolve essa questão, é o fator conclusão. Em uma pesquisa da Hotmart, segundo pesquisas, inclusive a própria Hotmart publicou que um estudo feito pela Nova ED, a taxa de conclusão é de apenas 13%. Isso significa que apenas 1 em cada 8 completam o curso. Eu recebo vários relatos desse público que eu atendo que começam, mas não conseguem terminar. A evasão é muito grande. Não só o público TDA e procrastinadoras. Essa taxa, esse percentual já mostra que tem muita problemática aí na questão da aprendizagem, da andragogia, enfim, né? Outro ponto a se levar em consideração são prejuízos financeiros. Uma das características do TDA é a questão da compulsão. Eu recebo vários relatos como esses que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Pessoas que acabam fazendo vários comprometimentos financeiros através desses gatilhos que são usados no mercado, de vendas e tudo mais. E acabam então achando que aquele curso vai resolver o problema, caem de novo no mesmo sistema e acabam então tendo muito prejuízo financeiro, né? Uma cliente inclusive falou assim, olha, eu comprei um curso, paguei um valor alto, ele tinha lá 1 ano para poder acessar, só que a metodologia não estava conseguindo, estava muito difícil, várias questões pessoais além do TDA. Conclusão, não conseguiu terminar e perdeu o dinheiro. Eu quero destacar aqui, são as pessoas que têm sintomas de TDA, mas não procuram o diagnóstico para saber se realmente tem, tá? Simplesmente se consideram aí procrastinadoras, mas podem sim ter o transtorno de déficit de atenção. Uma outra questão é a pessoa ter o TDA, já está diagnosticada, mas não está fazendo o tratamento adequado. Tanto esse a quem não sabe, quanto quem sabe e não trata, né? A partir do momento que não olha para esse lugar, acaba impactando demais os seus resultados. Antes de eu fincar a bandeira, eu já atendi esse público, como eu já falei em outros vídeos, mas antes de eu fincar a bandeira e dizer assim, ó, a partir de agora, a minha narrativa vai ter muito mais foco nesse público de TDA e de procrastinadora. Eu já atendia, né? Como eu já falei em outros vídeos. E eu passei por 2 situações que me levaram a refletir e tomar um outro posicionamento, que é o seguinte. Antes de você entrar para a minha mentoria, eu faço então uma pequena análise, ali, uma anamnese rápida para entender se o meu produto, né, atende a sua necessidade, mas também algumas características para identificar se você tem a propensão de ter o TDA, mas está disposta a fazer a avaliação, né? Não está fugindo disso e fingindo que não tem, ou se você já tem o diagnóstico e está em tratamento. Porque caso eu perceba que a pessoa não está disposta a fazer o tratamento, também não está disposta a ir buscar o diagnóstico, eu não aceito, porque eu tive problema com 2 alunas dentro do processo. Eu não tenho problema nenhum em falar, porque isso serviu de base para mim, né? Entender mais como deveria lidar com essa questão. O fato delas não irem buscar o tratamento, né? Não fazerem o tratamento adequado, acabou impactando demais. Elas ficavam andando em círculos fora que da questão de oscilações emocionais. Conversei com as 2 na época, né? Já tem um tempo, e uma delas topou fazer o tratamento e tá fluindo, a coisa tá correndo. A outra não quer de jeito nenhum fazer o tratamento, foge, não aceita que tem, mesmo que o diagnóstico tá ali, ela não quer aceitar. Então assim, né, acaba tendo aí essa questão. Então assim, antes da pessoa participar da mentoria, eu faço essa avaliação, porque não é vender por vender, é buscar realmente entregar resultados. Minha mentoria, a metodologia que eu criei, envolve ainda andragogia, encontros ao vivo, não temos esse monte de videoaulas gravadas, tá? Então assim, de uma forma empática, inclusiva, onde essas pessoas realmente, essas mulheres, consigam aprender, executar, não se comparar e conseguir aí ter melhores resultados dentro dos seus processos de vendas dos seus produtos e serviços. Se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa falar comigo ou com a minha assistente, tudo bem? Bom, quero também pedir para vocês, curtam, comentem por favor esse vídeo e ativem as notificações.